teu amor, anunciando ao mundo os feitos do Senhor, ao Criador dos céus, que é digno de louvor, glória e majestade, tributai ao Senhor, plenitude de alegria, na presença do Senhor, faça a terra se alegrar, ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação, contai aos povos e nações, sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas, da majestade e da glória do Senhor. Falar do teu amor, anunciando ao mundo os feitos do Senhor, ao Criador dos céus, que é digno de louvor, glória e majestade, tributai ao Senhor, plenitude de alegria, na presença do Senhor. Faça a terra se alegrar, ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação, contai aos povos e nações, sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas, da majestade e da glória do Senhor. Faça a terra se alegrar, ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação, contai aos povos e nações, sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas, da majestade e da glória do Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que ótimo chegar à sua casa neste domingo, nesta manhã na qual nós celebramos o Dia dos Pais. É sempre muito bom quando podemos então festejar, celebrar o Dia dos Pais neste domingo. Portanto, nosso desejo é que você tenha, e especialmente você pai, tenha um dia abençoado, que você filho tenha também um dia abençoado ao lado do seu pai, ou com lembranças agradáveis acerca de seu pai, e que seja assim um domingo especial em família, um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós agradecemos a Deus por poder chegar à sua casa, poder chegar até você, levando a mensagem do Evangelho, levando este culto que é para a exaltação do Senhor e cujo objetivo é que você se alimente espiritualmente, se sinta feliz na presença do Senhor, mesmo ainda distante, mas com a presença do Senhor aí na sua casa, na sua vida, no seu coração, enchendo você de paz, de graça, das bênçãos do Senhor, o nosso Deus. E eu quero, nesta abertura do culto, quero lembrar a você uma das palavras mais bonitas que nós encontramos na Bíblia, e uma palavra que diz respeito a nós como pais, né, e a filhos que somos também. Em Efésios capítulo 6, verso 2, a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe.
Este é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E neste dia dos pais em especial, faço então esse destaque. Honra teu pai. Este é o primeiro mandamento com promessa. O Senhor nos chama a honrar aqueles que, pela designação do próprio Deus, veio a ser aquele que veio a ser nosso Pai, não é isso? E por isso é importante honrar, é importante respeitar, é importante num dia como o de hoje, embora a gente saiba que tem muita coisa relativa a comércio, enfim, mas é um momento de lembrança, de recordação da importância do pai para a vida dos filhos, para a família, para o contexto da sociedade. Então, que seja hoje um dia em que os pais sejam honrados e sejam assim abençoados, e os filhos sejam abençoados a honrarem os seus pais. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus a sua bênção sobre tudo aquilo que vamos fazer nesta manhã de domingo. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai celestial. Pai que supre, Pai que conduz, que dirige a nossa vida, que nos acolhe, nos recebe de uma forma especial. Então, louvamos o Teu nome porque o Senhor é o nosso Pai. Louvamos o Teu nome pelos pais que formam a Igreja Batista Memorial de Teresópolis, os pais que estão nos acompanhando neste momento também. Abençoa cada um neste dia em especial. Abençoa também os filhos, as famílias, cuida de cada um de nós e fala aos nossos corações pela mensagem que teremos, pela escola dominical, pela mensagem às crianças, que tudo que fizermos aqui possa abastecer o nosso coração e honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Oramos assim, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Esperança que anelo ter, ó Jesus, com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, no meu canto te louvarei. Vamos celebrar juntos! Eu te louvarei, te glorificarei. Louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. E o que aconteceu? Hoje há gozo em meu coração, com meu canto de louvar. Então louva Jesus, São Paulo! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Põe a mão pra cima e canta! Eu te louvarei, oh Senhor,
te adorarei. Ronaldo, o que eles vão dizer? Em todo tempo te louvarei. Se o seu coração é sincero, abra a sua voz e cante pra Deus. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Com nossas vozes, cantemos. Eu te louvarei. Tira o pé do chão e canta. Eu te louvarei, Te louvarei. te glorificarei. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia! Bem, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez nessa nova jornada nossa, nessas lições que falam sobre esperança em tempo de quarentena. E a lição de hoje é muito especial, porque ela foi escrita pelo pastor Dario Francisco de Oliveira, irmão da nossa irmã Celina, da nossa querida irmã Celina. E ele traz para nós uma lição sobre a adversidade traz maturidade. A lição é baseada, o texto bíblico sobre o qual ele se baseia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, os quais dizem o seguinte: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. O pastor Dario começa falando sobre que a esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. E ele prossegue adiante, dizendo o seguinte: a adversidade tem o poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus e o nível da nossa confiança em Sua palavra. Desanimar não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo Paulo, mesmo que externamente estejamos destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior, pelo poder do Evangelho que recebemos. Pois bem, é verdade, passamos os momentos de adversidades, passamos momentos difíceis, momentos de quarentena, momentos muitas vezes de receio. E como nos comportarmos com esperança, como nos comportarmos realmente como a igreja que faz diferença nesse contexto. O pastor Dario começa falando sobre que a adversidade é inevitável. Meus queridos irmãos, em momento algum da palavra de Deus, nos foi dito que a vida seria um mar de rosas, que nós não enfrentaríamos dificuldades. Não, pelo contrário. Jesus chega a dizer: no mundo tereis aflições. Mas essas adversidades que muitas vezes nos atingem, elas não devem ser causa para nós de desespero. Elas não podem ser causa de uma paralisia, mas de nos apegarmos mais ao nosso Deus, de entendermos que Deus está presente. Elas são inevitáveis, elas acontecerão, todos nós as enfrentaremos, mas a diferença é como nós as enfrentaremos.
Em segundo lugar, ele fala sobre que a adversidade tem diversas fontes. As adversidades muitas vezes surgem de nós mesmos, de nossas decisões, de nossa conduta, de erros cometidos, de escolhas que muitas vezes não foram bem-sucedidas. As adversidades podem surgir a partir de outras pessoas, que muitas vezes, pelos seus atos, pela sua maneira de agir, pelas suas ações, muitas vezes desastradas, muitas vezes mal intencionadas, acabam nos colocando em situações difíceis. A adversidade, muitas vezes, é causada pelo nosso inimigo, pelo próprio Satanás, na investida dele contra a sua igreja, na investida dele contra as nossas vidas. Mas o autor chega a dizer, as adversidades podem surgir até por ação divina, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos em determinadas situações. Deus intervém na história criando circunstâncias específicas para a realização de seus planos. Foi assim que ele enviou a tempestade para que atingisse o barco onde estava o profeta Jonas. Enviou um terremoto para a conversão do carcereiro. Provocou cegueira na conversão de Paulo e permitiu perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo. Mas ele prossegue dizendo que a adversidade é pedagógica. E ele começa, então, tratando desse tema da seguinte forma: na adversidade, aprendemos que somos pó. Muitas vezes acabamos nos conformando com uma vida estável, confortável, e muitas vezes perdemos a noção da grandeza de Deus e muitas vezes das nossas fragilidades. Tal como aquele homem que em determinado momento da vida teve êxito, conseguiu alcançar alguma coisa e disse: alma, hoje tu está tranquila, tem bens em depósito, pode aproveitar. Pois bem, a adversidade é sempre um alerta, uma bandeira vermelha, mostrando para nós mesmos o quanto frágeis nós somos. Seja no caso de uma enfermidade, um revés econômico, como diz o próprio Salmo, em Provérbios, em algum momento o dia parece que está tão bom. Há caminhos que parecem ser tranquilos, mas o seu fim são caminhos de morte. Dias que, em Teresópolis nós conhecemos bem isso, amanhecem lindos, mas terminam às vezes em tempestades e em fúria. Nós não sabemos as coisas, mas devemos entender que a adversidade nos ensina nosso real tamanho diante da grandeza de Deus. A adversidade, aprendemos que o mal é uma realidade. Não podemos negar. Como nós já dissemos, ela é inevitável. Existem coisas que jamais irão mudar. E a realidade do pecado, a realidade das lutas fazem parte disso. Mas na adversidade, ao aprendermos que nós somos pó e aprendermos que o mal é uma realidade, nós aprendemos a confiar em Deus. A única forma que nós temos de nos comportar diante da adversidade é nos apegarmos a Deus. Muitas vezes nós somos tentados, pelo contrário, a nos afastar, a negar, a fugir. Talvez alguns irmãos estejam tão cansados, a dificuldade muitas vezes de ler a Bíblia, a dificuldade de orar. Afinal de contas, tem orado, mas parece que a resposta não vem. Mas é nesses momentos onde nós precisamos nos achegar a Deus confiantes que Ele está onde sempre esteve, ao nosso lado, com amor e com carinho. É aquele pastor que nos busca, é aquele pastor que cuida de nós. Por fim, a adversidade nos faz crescer. Sim, se pelo fogo passar, assim como o ouro serei. Pois bem, a adversidade, as provas, aquelas lições que muitas vezes nós tiramos de momentos tão difíceis, servem para aperfeiçoar o nosso caráter, devem servir. Alguém já disse, a experiência não é o que a vida faz de você, mas o que você faz do que a vida fez de você. Muitas vezes nós passamos por dificuldades e elas não tiramos dela lição nenhuma. Mas o que o autor nos propõe é que na adversidade nós aprendamos a crescer, a nos relacionar mais profundamente com Deus, a entender melhor o próximo,
a conhecer também as dores, a ter simpatia e empatia, em olhar para o outro e entender pela fraqueza que nós sentimos em nós mesmos aquilo que pode estar acontecendo na vida dele. Tudo isso nos transforma mais humanos, mas também mais de acordo com a imagem que Deus imprimiu em nós. E o pastor termina dizendo: na minha infância eu não tinha paciência para ler todo o enredo das histórias em quadrinhos. E quando a situação ficava muito difícil, eu virava algumas páginas e, por curiosidade, lia a última página, antecipando assim o final da história. Creio que é por conhecer essa nossa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. E esse é que Jesus venceu e nos convida a ser vitoriosos com eles. As adversidades existem, os desafios existem. Eu encerro com uma carta de um pastor anônimo lá na região de Wuhan, na China, onde tudo isso começou. E há um texto que diz o seguinte: apesar dos filhos de Deus enfrentarem sofrimentos aqui na terra, todos que professam a fé em Cristo compartilham a promessa celestial de um dia serem livres da doença e do sofrimento. Numa carta aberta em que pede oração de cristãos de todo o mundo, um pastor anônimo de Wuhan afirma que a paz de Cristo não consiste em nos tirar do desastre e da morte, mas em ter paz diante do desastre e da morte, pois Cristo já venceu essas coisas. Estas palavras expressam a realidade do sofrimento, mas reconhecem que a palavra final não pertence à morte ou ao sofrimento, mas ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a sua vida. Amém. Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre os heróis da fé, que são personagens bíblicos que são exemplos pra gente até os dias de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um personagem que já é bem conhecido. O nome dele era Moisés. E Moisés nasceu numa época em que o povo de Israel estava sofrendo muito. Eles estavam no Egito. E lá, eles tinham que trabalhar sem receber nada em troca. Eles estavam sendo escravizados. E eles até mesmo eram castigados, certas vezes, pelos guardas do faraó. E o faraó não gostava nem um pouco do povo de Israel. E tinha medo que o povo de Israel se rebelasse e tentasse tomar o poder dele. Então, por isso, ele resolveu fazer um decreto que todo menino do povo de Israel não poderia crescer até a idade adulta. Eles deveriam ser mortos logo depois de nascer. Muito triste, não é mesmo? Mas nessa época, teve uma mulher chamada Joquebede. E Joquebede teve um filho, mas ela não queria entregar o seu filho para o faraó. Ela amava ele muito e não queria perdê-lo. Então, ela teve uma ideia. Ela construiu um cesto bem firme e bem protegido, onde não entrava nem um pouco de água. E lá ela colocou o seu filho. E mandou que a sua filha mais velha, chamada Miriam, levasse o cesto com o menino até o rio Nilo e lá deixasse o cesto. E o pequeno menino israelita ficou no cesto navegando pelo rio Nilo, até que a filha do faraó o encontrasse. Ela estava se banhando no rio também e viu o cestinho e mandou que uma das suas servas fosse buscá-lo. E então, quando ela viu que dentro do cestinho tinha um menino, ela resolveu que iria criá-lo como se fosse seu filho. E deu o nome a esse menino de Moisés, pois ela o tinha tirado das águas. E Moisés cresceu e se tornou um homem. Ele cresceu na casa do faraó e lá ele era tratado como um príncipe e tinha tudo do bom e do melhor.
Mas ele sabia que tinha algo de diferente nele. Ele não era como as outras pessoas no palácio do faraó. Ele sabia que ele era do povo de Israel. Certo dia, Moisés viu um guarda do faraó maltratando muito um rapaz que era do povo de Israel. E isso deixou Moisés muito triste e muito chateado. Então ele acabou brigando com o guarda. E isso causou muitos problemas para Moisés. E ele acabou tendo que ir se esconder e fugir dos guardas do faraó. Ele teve que abrir mão de ser príncipe para poder continuar vivo, para não ter problemas com os guardas do faraó. Então, ele foi para um lugar bem longe e lá ele conheceu uma família. E para essa família ele começou a trabalhar como um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas dessa família. Nessa mesma época, Moisés resolveu levar o rebanho de ovelhas até um lugar para que elas pudessem pastar nesse lugar. Mas ele não esperava que uma coisa surpreendente e inacreditável ia acontecer nesse lugar. Quando ele chegou lá, ele viu uma coisa que era muito difícil de acreditar. Uma árvore que estava pegando fogo. Mas o fogo não queimava as folhas da árvore, não destruía nada na árvore, mas ainda assim a árvore estava coberta de fogo. Então, mais surpreendente ainda, Moisés ouviu uma voz que disse assim: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde pisas é sagrado. Moisés ficou muito surpreso. Ele já estava vendo uma árvore que pegava fogo, mas não queimava. E agora estava ouvindo vozes. Onde já se viu? Mas a voz continuou e disse assim: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eu sei o que o meu povo, o que o povo de Israel tem sofrido no Egito. Eu sei o quanto mal eles têm passado lá. Então, eu quero que você, Moisés, lidere o meu povo para fora do Egito. Eu quero que você fale com o faraó para deixar o meu povo ir. E quero que você leve o meu povo até a terra que eu prometo a eles. Moisés, quando ouviu isso, ficou até assustado. Ele falou assim: Senhor, eu falar com o faraó? Eu não sou forte, não sou tão inteligente assim, tenho até dificuldade para falar. Quem sou eu para falar com o faraó para deixar o seu povo ir? Mas Deus falou assim: Eu irei com você, e no meu nome você fará sinais e maravilhas, fará coisas maravilhosas, Moisés. E isso fará com que o faraó acredite em você. Então Moisés resolveu obedecer ao que Deus tinha mandado ele fazer e foi até o Egito falar com o faraó para pedir que ele libertasse o povo de Israel e deixasse o povo ir. Mas o faraó não quis deixar. Ele estava com o coração muito endurecido e não queria deixar o povo ir. Mas Deus fez uma coisa. Ele mandou 10 pragas para o Egito, que fizeram muito mal a todas as pessoas que moravam lá no Egito, mas não ao povo de Israel, porque o povo de Israel estava sendo protegido por Deus. Então, depois dessas 10 pragas, o faraó resolveu deixar o povo de Israel ir. E Moisés os liderou até que eles chegaram a um mar. Só que como eles iam conseguir passar por esse mar? Mas mais uma vez, Deus estava com Moisés e Deus estava com o povo. E o mar se abriu para o povo passar sem se molhar. O povo conseguiu atravessar o mar sem se preocupar com as águas. E quando o faraó, que tinha se arrependido de deixar o povo ir, resolveu ir atrás do povo de Israel, o mar se fechou. E o faraó não pôde continuar atrás do povo de Israel. E com a história de Moisés, nós aprendemos 2 coisas muito importantes.
A primeira dela é que devemos confiar e obedecer ao que Deus nos manda. Até mesmo quando as coisas parecem muito estranhas, como ir falar com o faraó e pedir para o faraó deixar o povo dele ir. A gente pensa que a gente não é capaz de fazer essas coisas, mas devemos lembrar que para Deus nada é impossível e Ele sempre vai estar conosco. E a segunda coisa que nós aprendemos é que às vezes a gente precisa abrir mão de certas coisas para podermos obedecer a Deus. A gente deve abrir mão de ouro, prata, riquezas, ou de sermos príncipes ou princesas como Moisés era, para podermos ser servos de Deus, para podermos ser pessoas que realmente obedecem ao que Deus manda e que são pessoas que realmente podem ser exemplos para as outras pessoas, de pessoas que realmente obedecem ao que Deus manda. É isso, crianças. Mas antes de irmos embora, eu queria só lembrar vocês de uma coisa. Hoje é um dia muito especial. É Dia dos Pais. Então, não se esqueça de dar um abraço bem forte e um beijão no pai de vocês. E agradecer a Deus pela vida dele. É isso. Até o próximo domingo. Tchau! No Egito escravo fui, sim, sim, ó senhor. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a faraó, sim, sim, ó senhor. Moisés foi a faraó e lhe disse assim: Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó senhor. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Aonde quer que pessoas sejam alcançadas pelo teu poder, elas possam, como nós podemos dizer hoje, que damos graças a ti pelo manifestar da tua presença no nosso meio. Nós estamos diante de ti porque queremos render essa adoração a ti, Senhor. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor.
na escuridão tua luz me tirou. O que eu digo ao Senhor? Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem dado a você e que você lembra. Quem sabe por hoje você tem a oportunidade de se vestir como você está vestido. Você tem a oportunidade de se alimentar hoje como você se alimentou. Quem sabe você tem a oportunidade, como eu hoje tenho, de estar aqui adorando a esse Deus pela transformação dele na minha vida. Talvez agradecer a Deus pelo cuidado dele. Simplesmente por isso. Agradecer a Ele pelos livramentos que Ele já te deu. Agradecer a Ele por essa maravilhosa graça que Ele tem derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Um favor imerecido. Quero agradecer a você que tem participado com a sua contribuição, entregando seus dízimos e suas ofertas ao Senhor. Estes valores têm como finalidade a continuidade da obra do Senhor realizada aqui na cidade de Teresópolis e até os confins da terra. A sua oferta, a sua contribuição alcança os trabalhos realizados por nossa igreja aqui onde estamos, chega ao interior de nosso país, alcança a Europa, em Portugal, a África, a Angola e Moçambique, chega aos confins da terra. Então, queremos agradecer por sua fidelidade, por seu amor, por sua voluntariedade em dessa maneira participar dessa obra que temos a certeza tem abençoado vidas aqui onde nós estamos e até os confins da terra. Esta é a razão pela qual projetamos em nossa tela o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta corrente e também o nosso CNPJ. No QR Code, que está sendo projetado também em sua tela, você encontra estas informações também. Então, queremos agradecer a você e pedir que Deus o abençoe de uma maneira toda especial, abençoando, multiplicando e fazendo com que em sua vida e em sua casa a presença do Senhor e a sua ação poderosa suprindo todas as coisas esteja sempre presente. Que Deus o abençoe de uma maneira toda especial. Amém.
Ao longo da vida, a gente vive situações bem interessantes. Eu, como pai, já vivi algumas. Muito poucas, na verdade, porque só tem 3 anos que eu me tornei pai. Mas eu aprendi com vários pais a importância da presença do pai na vida de um filho. E sabe, essa presença, ela é tão marcante e importante que ela nos remete cenas inesquecíveis. No entanto, a vida também nos oferece alguns outros pais. Papais do coração, papais espirituais, que nos orientam na palavra de Deus, que nos exortam, que às vezes tem que dar uma bronquinha na gente também. É isso. São pais que ganhamos também, além dos nossos papais de sangue. Nesse domingo, que todos nós comemoremos, seja com os nossos papais de sangue, seja com os papais de coração, seja com os papais espirituais, mas que a gente reconheça o valor de ter e ser um pai. Deus abençoe a cada pai da nossa igreja, a cada pai que está prestando esse culto junto com a gente, e que no coração haja tanta gratidão e alegria pela vida dos nossos filhos, porque eles é que nos tornaram pais. Deus os abençoe. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente
dos pais. Um beijo pra vocês. Sempre perto o nosso Pai, sempre perto o nosso Pai. Senhor Jesus, ao falar, ao tratar da vida de oração, ele se preocupou em ensinar, pelo seu exemplo, em ensinar, dando modelos, mas o principal modelo de oração que o Senhor Jesus nos deu foi justamente a oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso, ela marca a vida de todo aquele que, de alguma maneira, conhece a palavra, as Escrituras, conhece o cristianismo, enfim, todos conhecem de uma forma ou de outra a oração do Pai Nosso. É uma oração dirigida ao Pai. É uma oração que o Senhor Jesus ensinou, mostrando para nós que temos acesso ao Pai. Neste domingo, Dia dos Pais, quero falar de Deus como nosso Pai, mas do modelo que Deus é de Pai para nós que somos pais, para aqueles que desejam ser pais melhores, para aqueles que desejam rever um pouco aquilo que suas práticas como pais e precisam aprender de Deus, como ser pai, um pai que esteja presente perto, um pai que possa ser bênção na vida de seus filhos. Quero então chamar a sua atenção para a oração do Pai Nosso, com um destaque especial que farei ao final da leitura. Diz assim, portanto, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. A palavra do Senhor diz assim: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus, de uma maneira muito especial, nos lembra nessa oportunidade a figura de Deus como Pai. Hoje é um dia muito especial, é um dia comemorativo, é o chamado Dia dos Pais. Muitas pessoas têm uma certa resistência em celebrar, em comemorar dias como estes, porque alegam ser um mote apenas comercial, para apenas vitaminar lucros e ganhos, com presentes, com lembranças, com celebrações, almoço ou coisa parecida, tirando então a importância da figura que é comemorada, do pai, apenas para atender a objetivos comerciais. Sabemos que isso é uma realidade. No entanto, isso não deve afastar de nós a possibilidade de, num dia como o de hoje, prestarmos honra àqueles que são os pais, aqueles que representam essa figura paterna. Não apenas pais, mas também aqueles que desempenham o papel de pais. Muitas mães, por circunstâncias variadas, por circunstâncias diversas, representam o papel paterno. Muitas pessoas, ao longo da reestruturação familiar, têm ocupado o papel de pais, avós, responsáveis, enfim. Então não estamos nos dirigindo única e exclusivamente para a figura paterna tradicional, mas aquela figura paterna que muitas vezes, na decorrência do caminho e diante de situações diversas, tem assumido esse papel paternal. E na figura paterna, portanto, há uma correspondência na figura de Deus, daquilo que Deus representa para nós como Pai. Como aquele que é a nossa referência como Pai do céu, que repercute também na figura de todo aquele que ocupa a figura paterna diante de seus filhos naturais ou filhos gerados pelo coração ou eleitos e escolhidos pelo próprio coração. É interessante que o Senhor Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele traz para nós uma novidade até então não existente no contexto para o qual o Senhor Jesus lança o seu ensino. Na teologia do Antigo Testamento, Deus não é nitidamente visto como Pai.
Existem vislumbres deste entendimento, mas o Velho Testamento, o Antigo Testamento, apresenta Deus de uma forma muito mais distante. Apresenta a relação com Deus muito mais solene, muito mais reservada, apresenta uma relação do homem, do adorador com o Senhor, com o Deus Todo-Poderoso, de uma forma mais restrita, limitada de certa maneira e, sob alguns aspectos, até mesmo mais distante. O Senhor Jesus, então, introduz na teologia do Novo Testamento uma nova visão a respeito de Deus. Ele traz um conceito novo, um conceito revolucionário, mas ao mesmo tempo um conceito que traz grande alegria, grande bênção para nós, grande refrigério quando pensamos na figura do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, então, apresenta Deus como Pai. E não como um pai, mas apresenta Deus como o nosso Pai, Deus como meu Pai, Deus como seu Pai. Ele aproxima de uma maneira muito especial a figura de Deus até nós. E quando pensamos em nossa figura, nós, seres humanos, nós, vidas limitadas, cheias de dificuldades, mas que também temos o privilégio de sermos pais, nós precisamos então olhar para Deus, para esse conceito tão especial que Jesus traz para nós e aplicá-lo à nossa vida. E desses conceitos, tentarmos tirar novas visões, novos entendimentos, novos caminhos que possam melhorar a nossa performance, a nossa maneira de ser como pais também. Quando olhamos, então, para Deus como Pai, o primeiro conceito que vem até nós é que Deus como Pai, quando pensamos em Deus como Pai, nós pensamos na autoridade, né? Nós pensamos em Pai como alguém que tem autoridade. Deus, quando nós pensamos em Deus como Pai, nós pensamos naquele que tem todo o poder, tem toda a autoridade, tem toda a força, tem todo o domínio nos céus e na terra. Jesus então diz: Pai nosso que estás no céu. A visão de Deus no céu aponta para aquele que rege, para aquele que governa, para aquele que dirige, para aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Deus como Pai, Ele apresenta ou lança fundamentos de segurança para a nossa vida. Ele apresenta limites que são estabelecidos para nós. Ele nos ajuda a construir novos horizontes a partir dos fundamentos e dos limites que Ele apresenta para o nosso coração, por meio de Sua palavra, por meio dos seus ensinos, por meio daquilo que Ele faz, das obras e ações que Ele realiza. O Pai tem uma responsabilidade muito especial com os seus filhos. Ele ensina, ele lança fundamentos a partir do seu exemplo positivo. Lança fundamentos a partir dos seus ensinos. Ele estabelece os limites tão necessários para a vida em sociedade, para a vida profissional, acadêmica. O Pai lança, portanto, fundamentos, limites e ajuda seus filhos, portanto, a construir novos horizontes a partir de fundamentos e limites que ficaram bem firmados na vida, no aprendizado, no relacionamento com o Pai, que com a sua autoridade disseminou, aconselhou, orientou, formulou ensinamentos e preparou para a vida. Deus, ao estabelecer a sua palavra para nós, Ele procura dar todas as condições necessárias para que possamos então viver com segurança, viver de uma maneira correta e adequada nesta vida que Ele está assim nos concedendo. Ele tem autoridade, portanto, para nos ensinar. Ele tem autoridade, portanto, para mostrar o caminho. Ele tem autoridade, portanto, para nos formar, nos preparar, nos capacitar para a vida. Querido Pai, você que está me ouvindo neste momento, Deus, como Pai, apresenta e representa, portanto, a autoridade que Ele tem para conduzir os seus filhos. Nós, como pais, também precisamos trabalhar a nossa autoridade diante do Senhor, a autoridade para ensinar, orientar, conduzir nossos filhos, prepará-los para a vida, prepará-los para que sejam vidas abençoadas neste mundo, na sociedade em que nós estamos inseridos. Quando olhamos para Deus, nós vemos o Pai que tem autoridade. E nós, como pais nessa terra,
precisamos demonstrar, trabalhar, fazer tudo para que a nossa autoridade, de forma positiva, possa ser assim cultivada, possa ser assim trabalhada, vista pelos nossos filhos e encarada com segurança para o preparo para a sua vida. Mas não apenas isso, quando pensamos em Deus como Pai, nós vemos e somos dirigidos para uma visão também de afetividade. A afetividade, sim, a afetividade que o Senhor traz para nós. Muitas vezes os pais foram vistos, houve uma construção da visão de pai de uma forma assim muito autoritária, distante muitas vezes, marcada por uma herança patriarcal, uma herança machista muitas vezes. De uma tal forma que o pai não desenvolvia, não desempenhava um papel afetivo juntamente aos seus filhos. Era muito comum os filhos chegarem à presença dos pais de uma forma solene, de uma forma assim meio constrangida. Eu creio que você já ouviu, não é tão comum mais hoje, mas eu tenho a certeza que você já ouviu aquelas situações em que surge uma espécie de uma ameaça, A criança fazia uma travessura e a mãe, então, evocando uma autoridade suprema, ela então diz assim: olha, se você não consertar isso, quando seu pai chegar em casa, eu vou contar para ele. E aí uma solução tinha que aparecer, porque sabiam que se chegasse ao conhecimento do pai, não tinha mais nenhuma saída, não tinha mais nenhuma solução. Afetividade que faltava, o contato que precisava, a proximidade que era essencial. O Senhor Jesus, quando ele diz assim, orem, não de uma forma solene, não precisa chegar dessa maneira diante de Deus, não precisa chegar diante de Deus com tantas situações, com tantas solenidades, mas cheguem diante de um pai que é afetivo, cheguem diante dele entendendo que ele é pai, e que sendo pai podemos chegar perto dele e podemos ser acolhidos por ele. Deus é o pai que acolhe, Deus é o pai que nos recebe, Deus é o pai que nos dá aconchego, Deus é o pai que nos abraça, Deus é o pai que nos recebe, mesmo aparentemente tão ocupado, mas é o pai que nos acolhe. É um Deus que está preocupado com o mundo inteiro, com o universo inteiro, mas ele tem tempo para você. Ele o recebe, ele o acolhe, ele para tudo, podemos assim dizer, ele para tudo, para ouvir você, para receber você, para acolher você em seus braços. Assim também o Pai da terra, que muitas vezes precisa demonstrar a sua afetividade, mesmo às vezes sem jeito, não é isso? Mesmo a afetividade com braços que às vezes não são tão afofados como os braços da mãe, mesmo sem o jeito muitas vezes das mãos para muitas coisas, mas aquela mão às vezes é um pouco bruta, mas que acolhe, que recebe, que afaga. Aqueles braços às vezes mais fortes, mais parrudos, mais sensíveis, que acolhem e protegem. A afetividade, a porta aberta, o caminho livre para que filhos possam se achegar, possam se acolher, possam ali se sentir seguras e em paz ao lado de seus pais. Mas não apenas isso, mas quando olhamos para o Senhor Deus, nós vemos também Deus como aquele que está próximo. Nós temos uma visão de aproximação do Senhor. A palavra do Senhor nos fala, portanto, o Senhor nos ensina que nós podemos chamar a Deus de Pai, podemos nos dirigir a Ele dessa maneira. Mas é interessante que quando o Senhor Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Até então, a presença, a entrada à presença de Deus era limitada. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano apenas, poderia entrar no lugar santo, santíssimo, no Santo dos Santos, onde então apresentava as questões e as necessidades do povo de Deus.
Mas agora não, o véu se rasga de alto a baixo, revelando com isso que Deus abre o caminho, libera o acesso, abre a porta e nos dá condições de chegar à sua presença. Isso confirma, portanto, a palavra do Senhor. Não precisamos mais de um sumo sacerdote como intermediário. Ninguém mais precisa mediar a nós, humanamente, mediar a nossa presença diante do Senhor. O caminho está aberto, a porta do Pai está aberta. Podemos chegar diante dele porque sabemos que ele tem toda a autoridade, não o autoritarismo, mas toda a autoridade. Podemos chegar diante do Senhor porque vamos receber acolhimento dele. Podemos chegar diante do Senhor porque ele se aproximou de nós. Ele eliminou toda e qualquer barreira para chegarmos à sua presença. O véu se rasgou, não há mais nada que nos separe da presença do Senhor, o nosso Deus. Quando olhamos para Deus que se abre, para o Deus que se aproxima, para o Deus que libera o acesso para nós, precisamos também pensar em como nós, como temos feito, como temos sido pais. Pais que precisam ser abertos aos seus filhos, que tenham a porta aberta, que tenham o canal aberto. Vivemos um tempo de muitas dificuldades, um tempo em que muitas pessoas estão com a sua agenda cheia, trabalham o dia inteiro. Chegam às suas casas e continuam trabalhando por meio dos seus aparelhos de celular, seus notebooks, seus tablets, seus computadores, enfim. E muitas vezes a urgência dos compromissos, a urgência das questões fazem com que o tempo seja tão limitado que os filhos não tenham mais acesso aos seus próprios pais, presentes em casa, muitas vezes se comunicando com seus pais dentro de casa por meio de mensagens, dada a separação, dada a dificuldade de acesso que os filhos têm aos seus próprios pais. Pais precisam ser como Deus, seguindo o exemplo do Senhor, que rasgou o véu de alto a baixo, dizendo com isso: vocês podem chegar até aqui, vocês podem chegar até mim, vocês podem recorrer a mim em qualquer momento, em qualquer circunstância. Não há limite, não há hora marcada, não há impedimento. Eu estou pronto a receber vocês. É assim que nós, como pais, devemos proceder. Com autoridade. A autoridade que se exige de nós, como pais, como modelos dos nossos filhos, como aqueles que orientam, que norteiam os nossos filhos e os preparam para a vida. Pais afetivos, que deem amor, que deem carinho, que abram o coração, que estendam os braços, que acolham. Pais que estendam a mão para afagar, para secar lágrimas, para curar feridas. Pais que sejam abertos, prontos a receber em qualquer momento, em qualquer instante, os filhos que tanto precisam do nosso contato, do nosso carinho, do nosso amor. Conta-se numa cidade pequena e cidades menores, normalmente as pessoas sempre conhecem umas às outras, enfim. E havia uma senhora, uma moça que naquele contexto havia engravidado tempos atrás de seu filho, mas cujo pai não assumiu aquela criança e nunca quis se posicionar favoravelmente àquela criança. Aquela mulher acabou ficando estigmatizada naquela cidade e, consequentemente, aquela criança também ficou estigmatizada, lamentavelmente, naquela cidade. Era sempre apontado como o filho sem pai, como a criança que não conhecia o seu pai, e isso trazia muitos constrangimentos para aquele menino. Ele começou a frequentar a igreja local, mas nem sempre se sentia muito à vontade naquele ambiente. Amava ouvir a palavra, gostava de estar na igreja, mas sentia que muitas vezes as famílias o deixavam de lado. Muitas vezes outros meninos não se misturavam com ele, exatamente por conta desse estigma de ser um filho sem pai. Houve uma mudança na igreja, o antigo pastor se foi, chegou um novo pastor. E aquele pastor, muito interessado em conhecer o seu rebanho, ia de um a um, procurando saber quem era, ligar aquela vida, aquela pessoa, sua família, etc.
Aquele menino, muito esperto e muito atento a essas questões, ele percebeu que chegaria a sua vez. Então ele começou a fugir do pastor para não passar aquele constrangimento de ser arguído a respeito de quem era o seu pai, enfim, e ele não saber o que responder. Um dia, no entanto, o pastor foi mais hábil, foi mais rápido do que ele, e enquanto ele tentava sair, terminado o culto, aquele pastor colocou a mão no ombro daquele menino e o obstruiu ali na saída. E ele disse assim: tenho visto você sempre aos domingos na igreja, tenho visto você assistindo os cultos, sempre com muita atenção. Quem é o seu pai? E aquela pergunta foi fundo lá no coração daquele menino. Seus olhos ficaram marejados e ele não sabia o que responder. Mas aquele pastor com uma habilidade muito grande, com um entendimento muito grande, ele disse para aquele menino: não se preocupe, eu sei muito bem quem é o seu pai. Aquele menino arregalou os olhos e o pastor arrematou: seu pai é Deus, seu pai é Deus. Aquele menino, então, a partir daquele momento, entendeu que o mais importante era que Deus era o seu pai, que ele não estava só e não precisava, portanto, se envergonhar da sua condição, da forma como estava vivendo até então. Mudou a sua vida, mudou o seu coração. Deus era o seu pai. Talvez, querido, você neste Dia dos Pais, talvez você não tenha um pai para abraçar, mas Deus continua sendo o seu pai. Talvez o seu pai nesta terra não tenha sido o melhor pai do mundo. Talvez tenha cometido muitos erros, mas ainda assim a Bíblia recomenda: honre seu pai, honre, porque isso garante a bênção do Senhor. Ore por ele, peça a Deus por ele, perdoe seu pai por aquilo que não tenha feito ou por questões que tenha feito e não tenham sido boas. Perdoe seu pai. Seu pai tem sido bênção em sua vida, honre-o também. Ame, manifeste isso de uma maneira muito especial para o seu pai. Mas você, pai, é hora também de rever a sua vida, rever o seu coração. Você tem estado com o seu coração aberto para os seus filhos, tem amado, tem demonstrado amor. Você tem sido um pai de verdade para o seu filho, para a sua filha. Querido, que nessa manhã você possa reavaliar o seu coração e possa rever, consertar, reparar, pedir perdão por aquilo que você não conseguiu realizar ou por aquilo que você fez e sabe que não foi bom para os seus filhos. É momento de perdoar, é momento de pedir perdão também. Deus é o nosso Pai e Ele deseja cuidar de nós e nos ensinar a ser filhos e a ser pais também. Eu quero orar por você, pai, quero orar por você, filho, nessa ocasião. Vamos orar? Querido Deus, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. É o meu Pai. É o Pai que nos acolhe, é o Pai que exerce autoridade sobre a nossa vida, a boa e desejável autoridade sobre a nossa vida. É Deus que, de uma forma toda especial, está sempre pronto, aberto, sempre disposto a ouvir a nossa voz e a nos receber em sua presença. Então agradecemos ao Senhor por isso. Queremos pedir a Deus por cada pai que está neste momento nos acompanhando, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa dar a eles a tua graça e a tua misericórdia. Aqueles que têm sido bons pais, aprovados diante do Senhor, que o Senhor possa assim estar abençoando e incentivando. Mas, ó Deus, se existem questões que precisam ser resolvidas de pai para com os seus filhos, se há necessidade de pedido de perdão, de quebrantamento, de mudança de vida, que o Senhor possa promover essa mudança no coração. Abençoa também os filhos para que sejam abençoadores em relação aos seus pais também, para que possam reconhecer, respeitar e amar e honrar, que possam perdoar também as falhas dos seus pais e que possam aprender a ser pais para que no momento em que isso venha acontecer em suas vidas, eles também tenham como modelo supremo o Senhor para a vida deles e a complementação de seus pais nesta terra também. Queremos, ó Deus, agradecer não apenas pelos pais que exercem esse papel, mas também, ó Deus, por aqueles e aquelas que têm, de uma forma ou de outra, suprido e exercido o papel de pai
na vida de filhos, na vida de sobrinhos, na vida de filhos que foram adotados pelo coração, de netos, enfim, que o Senhor abençoe todos aqueles, todas aquelas que neste momento ocupam o lugar de pai, que possam aprender com o Senhor e que possam viver de uma forma tal que seus filhos possam encontrar neles também um pouco da presença ou todo da presença do Senhor sobre suas vidas também. Perdoa os nossos pecados, abençoa-nos, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Chegamos ao final do nosso culto nessa manhã. Nosso desejo é que você possa ter um domingo abençoado na presença do Senhor, você em família, com seu pai, ainda que ele não esteja próximo, mas que você possa se comunicar. Se o seu pai já partiu para a eternidade, que seja um domingo de lembrança, de boas lembranças. Traga à memória as lembranças boas que ficaram e faça com que essas lembranças alegrem e inspirem o seu coração neste dia dedicado aos pais. Nosso desejo é que cada pai alcançado neste momento possa receber a graça do Senhor, a direção do Senhor, as respostas do Senhor, as consolações do Senhor também e o incentivo para que sejam pais ainda melhores, a exemplo do Pai Celestial, que é o nosso Deus. Quero convidar você para que hoje à noite, às 19 horas, seja junto conosco mais uma vez, adorando o nome do Senhor, celebrando o nome do Senhor, aqui no nosso canal da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai, neste momento, louvamos o Teu nome por este culto e tudo que pudemos passar e presenciar aqui diante do Senhor. Pedimos que guarde essas experiências em nosso coração, que o Senhor fortaleça a nossa vida, a nossa fé, que o Senhor nos dê a Tua graça em cada momento, em cada instante. Dirige-nos ao longo deste domingo, da semana nova que o Senhor está nos dando. Diante dos desafios, esteja à nossa frente, mostrando o caminho, mostrando a direção. Perdoa os nossos pecados, abençoa-nos em tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.